Olá, nós continuamos hoje com a nossa série Estas São as Palavras, onde nós temos refletido sobre as cartas que estão ali no início do livro bíblico do Apocalipse, dirigidas a algumas igrejas ali do primeiro século, cartas que trazem um direcionamento claro para a vida prática daquelas igrejas, uma percepção daquilo que eles estavam experimentando. Eu gosto sempre de relembrar que o livro de Apocalipse, ele não é uma história de terror para a gente ler e ficar com medo, muito pelo contrário. O livro de Apocalipse é um livro que traz consolo, conforto e alento para os cristãos naquele momento em que eles estavam vivendo uma tremenda perseguição. Então, desde o início do direcionamento a estas igrejas, a ideia é que eles possam perceber um Deus que está no controle de todas as coisas e como que eles podem viver em resposta ao amor que esse Deus tem demonstrado a eles e como isso foi revelado de maneira maravilhosa em Cristo Jesus. E isso é o que traria aqueles cristãos passando por períodos de incerteza, de preocupação, de adversidades, uma confiança plena, que traria a eles, de fato, uma fé sólida para que eles pudessem refletir o caráter de Cristo em tudo aquilo que eles estivessem fazendo. E nós temos, então, em cada uma destas igrejas, um direcionamento aqui daquilo que o próprio Jesus havia trazido, né, ao apóstolo João e que ele, por sua vez, está escrevendo a essas igrejas, como que essas igrejas estão sendo percebidas em seu relacionamento com o próprio Salvador. E nós podemos, então, nesse momento em que nós temos vivido também incertezas, preocupações, adversidades, por conta de tudo que está acontecendo ao nosso redor, olhar para estas cartas e também trazer aplicações práticas para a nossa vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vivermos para a glória de Deus. E, para tanto, eu queria convidar você a acompanhar comigo a leitura do livro de Apocalipse, no seu capítulo de número 2. A gente vai ler do versículo 8 até o versículo 11. E a carta de hoje, ela é dirigida à igreja que ficava na cidade de Esmirna. E assim nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha como espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Quando nós olhamos, então, agora para essa carta escrita para a igreja de Esmirna, é importante a gente conhecer um pouquinho a respeito dessa cidade e sobre essa igreja estabelecida nessa cidade. Esmirna era uma cidade muito bonita, considerada a cidade mais bela ali da Ásia Menor, conhecida como o ornamento, a coroa, a flor da Ásia. Era uma cidade comercial, onde ficava ali um dos principais portos da Ásia. Ela também, a exemplo de outras cidades próximas a ela, era coberta com muitos templos e também com casas muito formosas, por ser uma cidade muito bela e muito rica. Isso também era percebido em toda a sua arquitetura, em todas as suas casas, que demonstravam essa nobreza. Ela era um lugar assim de realeza. Existiam muitas
torres, né, que dessa maneira deixavam a cidade muito bonita. Ela tinha uma arquitetura magnífica e diversos templos, como eu disse, dedicado aos mais variados deuses, como Zeus, Apolo, a Afrodite e tantos outros. É interessante saber que essa cidade existe, de certa maneira, até hoje, com o nome de Izmir, na Turquia, e tem atualmente cerca de 255 mil habitantes. Todavia, naquele contexto, Esmirna tinha sido fundada há cerca de 1000 anos antes de Cristo, e como uma colônia grega. E por volta do ano 600 antes de Cristo, os lídios a haviam invadido e ela tinha sido completamente destruída. Mas, alguns séculos depois, ela é reconstruída. Por volta do ano 200 antes de Cristo, Lisímaco a reconstrói e faz então dela essa cidade belíssima, maravilhosa, uma das mais belas cidades da Ásia. Então, quando Jesus diz que estivera morto, mas que agora estava vivo, aqueles que habitavam na cidade de Esmirna sabiam exatamente do que ele estava falando, porque essa era de fato uma cidade que havia estado morta e havia revivido. De todas as cidades orientais, Esmirna era conhecida como a cidade mais fiel ao Império Romano. Cícero escreveu certa vez que Esmirna era a aliada mais antiga e mais fiel de Roma. Esmirna tinha também um estádio bastante conhecido, onde eram celebrados todos os anos os Jogos Atléticos, que eram famosos no mundo antigo, e ali os jogadores disputavam a vitória, né, para que recebessem ali uma coroa de louros. Esse é um pouquinho daquilo que acontecia nessa cidade, a quem essa carta é endereçada. E essa carta, ela é encorajadora, e ela vem da parte do próprio Jesus, aquele que é e sempre foi, aquele que escreve, que se direciona a essa igreja. E vale notar que não há um alerta ou uma repreensão a esta igreja. Diferente de outras igrejas, como nós conversamos na semana passada a respeito de Éfeso, que havia ali se entregado à religiosidade, deixado de lado o primeiro amor, e como nós vamos ver nas próximas semanas, algumas questões complicadas que estavam acontecendo em outras igrejas, não há aqui na cidade de Esmirna nenhum direcionamento sobre erros, equívocos, implicações que ela precisava perceber, algo que ela precisava deixar de fazer. Muito pelo contrário, há uma carta aqui de encorajamento e não há um alerta ou uma repreensão a esta igreja. Muito pelo contrário, há aqui uma compaixão a esse povo que está sendo perseguido exatamente por ser fiel a Deus e a sua palavra. Ser cristão, então, naquele tempo, na cidade de Esmirna, era um grande risco, um risco de perseguição, um risco de perder os seus bens, tudo que se tinha, e um risco de se perder a própria vida. Essa igreja, então, pobre, caluniada e perseguida, só recebe elogios de Cristo. A fidelidade até a morte era a marca dessa igreja. Como que eu e você hoje podemos aprender com essa igreja e sermos fiéis, vivendo então para a glória de Deus? É isso que a gente vai seguir a partir dos direcionamentos dessa carta. Primeiro, olhando para o versículo 9, onde nós encontramos: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E nós percebemos aqui uma visão bem realista da vida aplicada àquela igreja. Muitos, no nosso tempo, chegam a divulgar uma falácia de que aqueles que se tornam discípulos e discípulas de Jesus vão ter todos os seus problemas solucionados, não vão passar por adversidades, por dificuldades, e tudo irá bem. Essa é uma prova, né, de que Deus está agindo ao seu favor. Mas isso não é real, não é isso que nós encontramos na sabedoria bíblica. Nós percebemos os cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, desde sempre enfrentando
enfrentando provações, dificuldades, a exemplo do próprio Mestre, Salvador e Redentor Jesus Cristo, que teve a sua vida tomada, e por conta disso nós podemos voltar a esse relacionamento com Deus. E o sofrimento de Jesus é o sofrimento que os cristãos ao longo da história sempre experimentaram. Então, adversidade, problemas, dificuldades, isso é uma coisa real que faz parte da nossa realidade, porque nós vivemos em um mundo desconectado do Criador, um mundo que jaz no maligno, um mundo que é contaminado pelo pecado, que trouxe consigo a morte, a dor, o sofrimento e o caos. Então, nós precisamos ter essa percepção de realidade. Se nós estamos falando de como viver uma vida efetivamente para a glória de Deus, como vivia a igreja de Esmirna, como viviam os cristãos da igreja de Esmirna, é importante a gente ter uma visão realista da vida e das coisas ao nosso redor. Nós temos enfrentado isso muito nos últimos tempos, em meio às incertezas, por conta da preocupação com a saúde, devido ao Covid-19, ao coronavírus, que tem sido uma realidade mundo afora e que parece que a cada semana no nosso país, perto de nós, isso fica mais evidente, tem nos assustado e nos preocupado mais. Isso sem falar em outras preocupações, no que diz respeito aos aspectos econômicos, o desemprego, como que a gente vai fazer para cuidar das nossas coisas em meio a esse período de reclusão, e toda essa insegurança, toda essa preocupação, toda essa adversidade nos faz perceber que a vida de fato é assim. Nós vivemos em um mundo instável, que está contaminado pelo pecado, que estabeleceu o caos. Então as coisas, elas não acontecem da maneira como elas foram criadas para acontecer. Deus criou tudo de maneira maravilhosa e perfeita, olhando para tudo aquilo que ele havia feito, ele disse que tudo era muito bom, mas quando o pecado entra na história da humanidade, ele abala isso, e as coisas então passam a experimentar esse caos, essa adversidade, esses problemas, essas incertezas. E nós talvez estejamos hoje, para a nossa geração, em um momento de epicentro disso tudo. E é importante, então, refletir a respeito de uma igreja que entendia que para viver para a glória de Deus tinha que ter uma visão também muito clara da realidade, que essas adversidades e esses problemas, eles fazem parte do nosso dia a dia. Eles estavam vivendo ali em Esmirna uma constante perseguição. Os cristãos daquela cidade estavam sendo atacados e mortos. Essa é uma realidade no primeiro século, muito comum aos primeiros leitores ali do livro de Apocalipse. Por isso que eu falo que esse é um livro de consolo. O que acontecia era que constantemente aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus estavam sendo presos, torturados, estavam sendo mortos, e cada vez mais isso tomava uma proporção gigantesca em todas as cidades ali que estavam debaixo do Império Romano. Eles eram forçados a adorar o imperador romano como próprio Deus, e quando não o faziam, por se renderem somente ao Deus poderoso, Criador de todas as coisas, e a Jesus, o Deus encarnado que entrou na história, eles acabavam sendo então presos e martirizados. Existem relatos históricos que ali, especificamente na cidade de Esmirna, isso se acontecia da seguinte maneira: esses cristãos, quando percebidos cristãos, eles eram presos e eram levados até um monte muito alto, conhecido como Monte de Pagos, e lá eles eram empurrados, lançados do alto daquele monte, de maneira que eles eram assim executados. E existem então relatos históricos de ocasiões em que cerca de 1.200 cristãos, e um outro relato, um outro momento em que cerca de 800 cristãos foram levados ao alto desse monte e lançados desse monte para a morte. Os cristãos estavam sendo perseguidos e morrendo
por conta da sua fé. Não era ali uma história romantizada de um cristianismo falacioso que prega a prosperidade de que se você se tornar um discípulo, tudo irá bem na sua vida, você só irá prosperar, não terá nenhum tipo de enfermidade, terá riquezas materiais. Não era esse evangelho pregado ali, não era esse evangelho vivido pelas pessoas, pelos cristãos de Esmirna. Muito pelo contrário, eles experimentavam o evangelho da vida real, que fazia com que, pelo fato deles crerem em Cristo Jesus e quem Ele era, eles fossem perseguidos e perseguidos até a morte. Outra realidade que é dita aqui, que é percebida naquela igreja, é a pobreza. E essa pobreza, ela era um efeito colateral dessa perseguição, dessa tribulação. Os crentes ali daquela igreja, aqueles cristãos, eram, grande parte deles, precedentes de classes pobres, e muitos eram até mesmo escravos. Outro aspecto também é que mesmo aqueles que tinham algum recurso, quando eram reconhecidos como cristãos, eles eram saqueados e tinham os seus bens tomados, e isso acontecia em diversos lugares. A gente tem, por exemplo, relato de coisas assim acontecendo na carta aos Hebreus. Os crentes, então, ali haviam renunciado aos métodos suspeitos de enriquecimento que eram comuns na corrupção daquela cidade, e por conta da fidelidade que eles tinham a Cristo, perderam o lucro fácil que acabava indo para a mão de pessoas inescrupulosas. Então, até mesmo essa pobreza, a dificuldade financeira era uma realidade, como eu disse, na vida dessa igreja. Não existia essa fantasia de prosperidade. O que eles experimentavam era grande adversidade, de perseguição, de recursos escassos, de pobreza, de dificuldade. E ainda assim essa igreja é considerada rica apesar da sua pobreza. Eles também enfrentavam todo tipo de difamação. Nós percebemos ali, como é deixado claro nessa carta, que haviam ali judeus que estavam conduzindo de tal maneira que os cristãos fossem perseguidos. Os judeus estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos. Então, esses discípulos e discípulas de Jesus da cidade de Esmirna estavam sendo acusados de coisas gravíssimas, como traição ao Estado e tantas outras. Havia uma forte e influente comunidade judaica ali naquela cidade, e eles estavam, então, não só perseguindo os cristãos, mas influenciando os romanos a prender os cristãos. Então, dessa maneira, muitos cristãos estavam sendo presos e, como eu disse, muitos deles sendo posteriormente mortos, martirizados. Agora, como eu já disse, embora essa igreja fosse frágil e pobre financeiramente, ela era rica de recursos espirituais. Ela podia não ter tesouros terrenos, mas ela tinha tesouros no céu. Ela podia ser pobre diante dos homens, mas ela é percebida rica diante de Deus, porque ela não tinha essa ideia falaciosa de um evangelho que simplesmente traz prosperidade e coisas boas. Ela tinha uma percepção real, uma visão realista da vida. Ela sabia o que era de fato ser um seguidor de Jesus e as consequências disso, e ela permanecia firme, mesmo em meio a perseguição. Isso é algo para a gente aprender. Será que, de fato, nós temos vivido enquanto discípulos e discípulas de Jesus só por conta das bênçãos que Ele pode nos dar, ou nós temos entendido que devemos ser discípulos e discípulas de Jesus em resposta ao amor com o qual Ele nos amou, e isso faz com que nós enfrentemos até mesmo momentos de tamanha perseguição, dor, adversidades, incertezas e inquietações, assim como nós temos vivido nos últimos dias. Outra coisa que a gente percebe, então, com aquela igreja é que eles estavam dispostos a sofrer para honrar a Jesus.
Versículo 10 nós lemos: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esse que é um versículo bastante conhecido em Apocalipse, é então dirigido a essa igreja, e essa igreja então experimenta essa fidelidade, disposta a sofrer para honrar o nome de Jesus. Aqueles cristãos que eram pobres, perseguidos, caluniados, estavam sendo presos, agora estavam sendo encorajados a enfrentar, se necessário fosse, a própria morte. Não é ser fiel até o último dia de vida. A ideia aqui é ser fiel até o ponto de morrer por conta dessa fidelidade. É preferir morrer a ter que negar a Jesus. E eles aprendiam isso do próprio Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. E como Jesus foi da morte à coroa, como ele foi entronizado após a sua morte, com o nome que está sobre todo nome, essa igreja aqui também experimentava isso, era a mesma linha traçada para Esmirna: ser fiel até a morte, pois eu vou dar a você a coroa da vida. Essa era a esperança que eles tinham, e eles estavam então dispostos a sofrer para honrar a Jesus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, falando especificamente sobre a carta à igreja de Esmirna, ele diz: a cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas os crentes aqui dessa cidade são chamados a serem fiéis a Jesus. A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, mas Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Nós somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo num contexto de hostilidade e perseguição. E é exatamente isso que essa igreja e os cristãos dessa igreja estavam fazendo. Vivendo a fidelidade, mesmo em meio à perseguição. Dispostos a sofrer para honrar a Jesus. E isso nós percebemos em todas as Escrituras. Com o apóstolo Paulo, nós podemos relembrar da carta a Timóteo, da segunda carta a Timóteo, quando ele afirma que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Ele também, escrevendo aos Filipenses, diz: a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nós temos que perceber, então, que o sofrimento por conta de Cristo Jesus, ele é um privilégio. O privilégio que nós temos de crer e até mesmo de sofrer. Porque assim como o nosso mestre sofreu, nós também podemos enfrentar perseguição e sofrimento por sermos seus discípulos. E talvez você esteja enfrentando isso por conta das suas convicções e da sua crença em quem Jesus é e daquilo que Ele fez e ainda fará. E muitos, por não compreenderem, não entenderem, podem julgar e até mesmo perseguir. E aqui a ideia não é de nós nos voltarmos contra essas pessoas, mas entendermos que até mesmo esse sofrimento faz parte do nosso crescimento, daquilo que Deus quer fazer em nós, daquilo que Ele quer fazer através de nós, que nós possamos então ter a convicção de que essa é uma realidade e que nós possamos estar dispostos a ir até o fim. Certa vez, Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão que foi morto em um campo de concentração durante a Segunda Guerra, escreveu que o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Um cristão de verdade, ele experimenta o sofrimento, porque isso é uma realidade da vida. Não é, como eu já disse, essa ideia falaciosa e fantasiosa de que ser cristão é viver prosperamente a ausência do sofrimento. Ser cristão é experimentar o sofrimento, porque ele é o megafone de Deus, como já disse também o escritor irlandês C.S. Lewis, para se comunicar com o mundo, e esse sofrimento é o que muitas vezes nos amadurece, nos cresce, nos testa, nos prova e nos leva para o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Então, que nós possamos passar pela adversidade, pelo sofrimento, seja ele de qual origem, de qual fonte for, certo
certos de que Deus está no controle de todas as coisas e que é Ele que nos sustenta, e com alegria plena em nosso coração, convicção de que Jesus está conosco em todo o tempo e que Ele não nos abandona, e que nós possamos ser fiéis até a morte, sabendo que Ele está no controle. E aí, quando nós chegamos no versículo 10, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E aqui ele está falando de uma morte eterna, de viver para sempre distante do lugar para o qual nós fomos criados para viver, a presença do Criador de todas as coisas. Aquele que é fiel, então, ele não experimentará essa segunda morte, porque afinal de contas, ele viverá plenamente, eternamente, diante do seu Criador e do seu Redentor. Essa é a esperança que nós temos, que ainda que experimentemos perseguições, adversidades, dificuldades aqui na história, quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, Jesus enxugará de nossos olhos toda a lágrima e nós estaremos junto com Ele, onde não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza e nem lágrima. Nós percebemos então que Jesus é aquele que está no controle e nós podemos viver uma vida para a glória de Deus em todos os nossos passos e atitudes por conta dessa convicção. Jesus conhece exatamente quem nós somos, Ele sabe tudo o que acontece conosco, Ele conhece as nossas dificuldades em todos os aspectos, em todas as esferas. Isso nos traz consolo e alento, porque Ele se preocupa conosco integralmente. Ele se preocupa, sim, com a nossa espiritualidade, e onde nós vamos passar a eternidade, por isso Ele deu a sua vida por nós, mas Ele se preocupa conosco na história, com a nossa vida física, com aquilo que nós estamos sofrendo em nossos corpos. Ele se preocupa com as nossas emoções, com o nosso coração, com a nossa mente. E Ele está cuidando de nós, Ele está direcionando a nossa vida a partir desse conhecimento, dizendo inclusive que não sobrevirão a nós nenhum tipo de provação que seja além daquilo que nós podemos suportar. Jesus, então, permite esse sofrimento com um propósito. A prova traz amadurecimento, ela nos traz crescimento. E o que Ele quer para nós, o seu propósito para a nossa vida é exatamente esse. Que nós possamos caminhar à direção dessa plenitude, que nós possamos caminhar na direção dessa maturação. Jesus é aquele quem dirige a nossa vida. Isso nos faz relembrar de que o mundo não está desordenado, e eu tenho tentado relembrar isso constantemente ao longo desses últimos dias. O fato dos nossos planos não poderem estar sendo colocados em prática não significa que o mundo está fora de controle e desordenado. O mundo continua debaixo do controle de quem sempre esteve. Deus está no controle de todas as coisas. Jesus é aquele que tem as rédeas que regem o universo. E isso deve trazer paz, tranquilidade ao nosso coração, uma paz que excede o entendimento e a razão. Saber que Jesus está no controle de todas as coisas nos leva a viver para a glória de Deus. Jesus passou vitoriosamente pelo caminho do sofrimento que também nos atinge. E por isso, a promessa que Ele nos traz aqui, né, de que a esses fiéis Ele dará a coroa da vida, isso nos fortalece, isso enche o nosso coração de esperança, é isso que nos mantém a sanidade e a alegria e a paz, mesmo em meio a tamanha adversidade, insegurança e incerteza. Talvez você esteja vivendo, depois de tantos dias de reclusão, de quarentena, preocupado, tenso com tantas questões, com a questão da saúde, com as questões econômicas e financeiras, e até mesmo a sua sanidade, por conta dessas preocupações, tem ficado abalada. Aqui, Jesus está nos trazendo a certeza de que Ele está no controle, e isso é para acalentar o nosso coração e para nos trazer a certeza da vitória. E como nós conhecemos o fim da história, nós já temos esses spoilers, nós sabemos que Jesus já venceu o pecado, a morte, o mundo e o inimigo de nossas almas. Nesse sentido, nós podemos simplesmente confiar
que essa certeza seja aquilo que nos move a cada manhã, no momento em que nós acordarmos e levantarmos, possamos ter essa convicção, essa certeza de que a vitória já foi conquistada, porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que experimentou o sofrimento teve também o seu nome agora acima de todo o nome. A coroa está sobre ele, a coroa da vitória. E nós podemos experimentar isso, essa mesma coroa. Assim como aqueles que viviam no primeiro século na cidade de Esmirna e acostumado com aquele grande estádio, com as grandes competições esportivas, entendiam que o vencedor recebia aquela coroa de louros. Eles agora podiam ter certeza que eles também experimentariam uma coroa, mas uma coroa muito mais maravilhosa, a coroa da vida que ecoa para sempre, da vida eterna. Nesse sentido, a pergunta que fica é: nós temos vivido de fato para a glória de Deus? Todas as nossas ações, as nossas atitudes, mesmo em meio a tempo de perseguição e sofrimento, têm sido de fato para a glória de Deus? Aquela igreja não tinha uma ilusão sobre o que é ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Eles sabiam e enfrentavam, experimentavam na pele o que era a perseguição, o problema, a adversidade. Nós, aqui na realidade do nosso país, ainda não experimentamos isso, o que é pagar com a vida por sermos discípulos e discípulas de Jesus. Mas nós experimentamos outros tipos de adversidades, problemas, desventuras, sofrimento, e a própria situação do mundo em que nós vivemos, ela é uma situação de incerteza. Em meio a essa situação, nós temos vivido ainda assim para a glória de Deus, certos de que Jesus está no controle de todas as coisas. Que em meio às provas, adversidades e o sofrimento, nós possamos lembrar dessa promessa, que Jesus é aquele que nos dará a coroa da vida. Eu quero orar por você nesse momento. Deus de graça, que o Senhor traga à nossa mente, ao nosso coração, essa consciência, a certeza de que Jesus está no controle de todas as coisas, mesmo em meio às incertezas e adversidades. Que nós possamos manter a nossa fé, que nós possamos manter a nossa sanidade nesses tempos maus, que nós possamos caminhar na direção do centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que nós possamos vencer essas adversidades e até mesmo a perseguição, com a convicção de que Jesus está no controle, que possamos ser fiéis até mesmo na morte, se isso necessário for, certos de que quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade. E lá nós teremos a coroa da vida. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.